Já está aqui com a gente também a professora Catarina Almeida, e a gente vai comentar sobre algo que está dando muita notícia também por aí. Bem-vinda, Catarina. Bom dia, Ana. Bom dia, Luiz. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Embora o tema a gente fosse melhor, talvez, não ter que debater por não estar acontecendo nas nossas escolas. Exatamente. Bom, vou só introduzir, então, rapidamente, te passar a palavra, Catarina, a gente vai te fazendo algumas perguntas, vamos interagindo aqui também com a nossa audiência. Foi algo muito discutido no final de semana, que o governo, uma decisão do governo Lula e do ministro da Educação, do Camilo Santana, de dar uma descontinuidade a um programa que foi estabelecido no governo Bolsonaro de militarização, acho que a gente pode chamar assim de forma generalizada, né, de militarização das escolas. Queria que você, a partir da sua experiência, nos trouxesse como se chegou a esse processo de militarização, esses efeitos, o que você acha que significa a descontinuidade desse programa hoje? Então, eu acho que a primeira questão que a gente precisa debater é que a militarização não começa em 2019 com o PSIM, né? E o que é que a gente está chamando de militarização? Isso é importante para aqueles que nos acompanham, que vão nos acompanhar momentos posteriores, entenderem. Quando a gente está falando de militarização, nós estamos falando do repasse das escolas civis públicas por decisões de gestores locais, ou no caso do PSIM, para as forças, né? Para as diferentes forças, inclusive para organizações civis, organizações privadas montadas por policiais para atuar dentro dessas escolas. Nós temos aí, a questão ampliou muito, né, nesses últimos anos. Lá no início lá no meados da década de 90, essa questão da militarização ganhou força quando o então governador Marconi Perillo mandou militarizar a escola Hugo de Carvalho Ramos, que é uma escola que fica numa região relativamente nobre, né, da cidade de Goiânia. E a partir disso, o Marconi Perillo começou, né, continuou com esse processo de militarização, mas isso se expandiu para outros estados do Brasil, né, como a Bahia, como o estado do Amazonas, né, vários outros estados entraram nessa lógica de militarizar a escola, ou seja, de repassar as escolas que todos nós estudamos para as polícias, que é diferente das escolas militares, que são as escolas que pertencem ao Exército, as escolas que pertencem a algumas polícias estaduais, militares estaduais têm essas escolas, e as escolas de corpo de bombeiro. E lá no início, lá em 2019, a gente tinha 200 e poucas escolas militarizadas no país, predominantemente nas redes estaduais, mas também nas redes municipais, uma coisa que acontecia muito no estado da Bahia, a militarização das escolas municipais. Hoje, em 2019, com a lógica do PSIM, esse tema entrou na agenda nacional e o processo de militarização expandiu. Então, hoje a gente tem aí mais de 1.000 escolas militarizadas no Brasil. É muito difícil a gente cravar um número certo, porque os municípios militarizam muito por conta própria. E ao fazerem isso, para você chegar nessas escolas, é um caminho, são 5.600 municípios, né? Então, a gente não tem um dado certinho de quantas escolas militarizadas. Estou falando aqui de números aproximados do que a gente já conseguiu levantar, né? E aí, se o PSIM, a criação do PSIM, deu essa expansão, ajudou nessa expansão da militarização, a lógica de que o fim do PSIM, isso é uma coisa, pudesse também ajudar e frear esse processo. Só que essa descontinuidade do programa precisa vir com uma ação que é para desmilitarizar as escolas, para findar com o processo de militarização, já que é um processo ilegal, já que é inconstitucional, não consta na nossa base legal, não consta na nossa lei de diretriz de base, nada disso. Então, os estados e os municípios estavam fazendo isso de forma ilegal. Temos vários pareceres de vários ministérios públicos apontando essa ilegalidade. Tem uma ação no STF apontando essa ilegalidade. Então, a lógica da ação do Ministério da Educação, do governo federal, além do fim do PSIM, é vir com as ações de desmilitarização, de dizer que é ilegal, de dizer que não é possível colocar a polícia para fazer a gestão da escola. Então, o fim do programa é uma ação importante, mas ela precisa vir junto com essa ação de desmilitarização. Porque se eu não desmilitarizo as demais,
os estados, os municípios vão poder manter essas 200 que foram militarizadas via PECIM. Então, acabar com as escolas via PECIM passa por acabar com todas as escolas militarizadas no Brasil, ou com o Ministério da Educação dizendo, né, se a Constituição diz que é competência exclusiva da União estabelecer lei de diretrizes e bases para a educação nacional, então a União pode articular esse processo e dizer, olha, nós não temos base legal, isso não está previsto e é proibido, é ilegal militarizar a escola no país. Essa não é uma modalidade existente no nosso arcabouço legal. Eu queria perguntar para a Catarina se ela colocou aquele livro da juventude hitlerista que a gente está vendo lá em cima na estante dela, por acaso. Isso foi por acaso que... Não, foi por acaso? Ou isso aí, esse modelo de escola militar te lembrou um pouco a história da juventude hitlerista? Então, eu comecei a estudar e ir atrás desses livros quando eu comecei a estudar a militarização, né? Na verdade, eles estavam ali separados, porque ontem uma amiga minha estava aqui, eu estava discutindo com o companheiro dela essa questão, e aí eu fui mostrar esses livros, mas alguém também me mandou um link, eu acho que do Chico Soares, contando essa escola, como é que o Mussolini foi fazendo isso, e eu peguei esse livro para falar para ele. Bom, eu não li ainda, não estudei sobre essa questão do Mussolini, mas eu olho muito para como a lógica do nazismo se faz presente nesse debate ou nessa questão da militarização, né? Tem um outro autor que eu costumo usar também, que é o Todorov, né? Quando ele vai, sobretudo, uma obra que ele tem Diante do Extremo, que é para a gente imaginar como é que, na verdade, os agentes do fascismo, os agentes do nazismo, eram pessoas comuns, né? Formadas a partir de uma lógica. Então, eu fui estudando muito esses livros sobre a juventude hitlerista, porque está muito na lógica do que se tenta fazer com os estudantes, com a juventude dentro das escolas militarizadas, que é a lógica do bater continência, obedecer comando, da uniformização, né? Da negação do sujeito, na verdade. Né? Quando você tenta uniformizar, padronizar todo mundo, você está negando o sujeito, está negando a diversidade, está o diverso que está dentro da escola. Então, tem muito, acha muito, resguarda muito, né, nessa lógica da juventude hitlerista. Então, é por isso que eles estavam aqui, né? Coincidentemente mostrou, porque, na verdade, não tinha a intenção de mostrar no programa, embora ele seja a base de análise. Né? Eu costumo dizer que a militarização ela mexe em tudo aquilo, em toda a complexidade que é o processo educativo e do que a gente espera que a educação possa fazer. Então, para entender esse processo, a gente começa a olhar para todas essas nuances, para todas as suas, o que ela nega, as suas consequências. Então, não é fácil você ir buscar argumentos e base teórica, sabe? Você tem que buscar o tempo inteiro para justificar algo que não precisaria ser justificado. Tamanho é um absurdo de você imaginar, olha, agentes de segurança que são treinados. E que eu estou falando da agente de segurança é pensando na perspectiva da segurança colocada no artigo 6º da nossa Constituição, que é um direito social tal qual a educação. Que no caso do nosso país, nós não temos segurança, nós temos violência, na verdade, né? E sabe uma coisa que é muito preocupante? É você formar os sujeitos para naturalizar aquilo que o braço armado do Estado faz. A juventude da escola pública, o braço armado do Estado mata, encarcera, sabe? A gente viu mais uma criança morrendo com bala perdida, com muitas aspas, por exemplo, no Rio de Janeiro, indo para a escola, no caminho da escola. Quantos dias as escolas ficam sem aula por conta da ação da polícia? Então, e aí você treina todo mundo, vai treinar aqueles que vão ficar na escola, porque a escola militarizada põe para fora o que eles entendem sendo alunos problemas, né? Você treina para naturalizar isso, para naturalizar que o Estado acabe com a vida de uma parcela significativa, da maior parte da parcela da população brasileira, que aí a juventude, mas que são os meninos negros, periferizados e de baixa escolaridade, que é o que é muito feito no Brasil. Não sou eu que estou dizendo, os dados que estão mostrando, né? Então é muito nisso. Mas tem isso aqui, eu comecei a estudar depois de começar a estudar a questão da militarização. Ô, Catarina, eu estava vendo uma convocação do Exército, eu vou aqui até ler, eles mandam um informativo, né?
isso em junho de 2022. É um informativo que eles mandam para os veteranos, dizendo assim: estão convocando veteranos do Exército, dizendo os militares atuarão no apoio à gestão escolar e à gestão educacional. O que significa isso? Enquanto professores e demais profissionais de educação continuarão responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico. Aí eles chamam reserva, Forças Armadas, policiais, bombeiros, militares também poderão atuar e tal. O que significa esse papel? Qual o papel que eles desempenham dentro dessas escolas militarizadas? Eles dizem que não participam do currículo. Bom, aí a gente vai ter que começar, que concepção de currículo é essa, né? É porque, assim, quando a gente está falando de currículo, a gente não está falando de simplesmente aquele ato de ensinar conteúdos específicos, se bem que esses conteúdos, inclusive, são mudados a partir da lógica de quem está fazendo a gestão da escola. Então, você vê que nessa lógica aí, você vai ter essas nuances em diferentes estados, porque você vai ter estado em que a escola militarizada ela é completamente comandada pela polícia. A gestão pedagógica, a gestão administrativa, tudo é comandado pela polícia. Mas há uma coisa estranha aqui, que é de você separar as gestões. Como é a escola? Qual é a grande finalidade da escola, né? Então, a gestão administrativa, ela é voltada, ela precisa ser pensada para alcançar as finalidades da escola. Então, eu não posso ter uma visão de gestão administrativa diferente da gestão pedagógica. O processo escolar é um todo, então a gente não tem como separar ou ter perspectivas diferentes de gestão. Mas mais que isso, o povo é tão criativo que inventaram uma categoria de gestão inexistente no direito administrativo brasileiro, que é a tal da gestão disciplinar. De onde é que tiraram essa história de gestão disciplinar, né? E qual é a disciplina da área de segurança? O que a gente chama de disciplina na área de segurança? Que é a obediência irrestrita às ordens hierárquicas. Quando disciplina... E aí não é a construção do respeito, é a obediência a quem manda, quem pode, e obedece quem tem juízo. É bem essa lógica. Na escola, a perspectiva de disciplina que a gente trabalha é essa capacidade de formar os sujeitos para conviver e respeitar coletivamente viver em sociedade. Então, a lógica da disciplina escolar, do que a gente chama de disciplina, é o aprendizado do respeito, né? A gente está lá convivendo, respeitando uns aos outros, não porque tem alguém armado dizendo que você tem que fazer aquilo, porque eu tenho respeito ao outro, porque construímos respeito ao outro, o que é diferente. Então, na escola, objetivamente, a gestão administrativa, ela precisa desenvolver todo um conjunto de ação para alcançar aquilo que a gestão pedagógica está precisando. E aí eu vou dar um exemplo muito claro, né? Muito objetivo e direto. Os manuais que regulamentam, né, ou que dizem como essas escolas militarizadas precisam funcionar, vai dizer que o estudante não pode correr na escola, não pode sentar no chão, não pode ter álbum de figurinha, todo mundo tem que ter o mesmo corte de cabelo, o mesmo tamanho de brinco, a maquiagem pode ter qualquer maquiagem desde que seja discreta. Então, você uniformiza. Se a gestão pedagógica disser correr é fundamental para o desenvolvimento desse projeto, todo mundo tem que sentar no chão, cabelo pode estar desalinhado, a gestão disciplinar vai dizer, ou administrativa vai dizer, não pode. Então, como é que uma, inclusive, não está interferindo na outra? Não existe essa coisa de separar os processos de gestão no interior da escola. Então, essa é uma forma de fazer de conta, né, ou contar para a sociedade que não, a gente não vai interferir na escola, a gente só vai lá ajudar, manter a disciplina, a ordem, porque essa é a lógica, né, da área de segurança. Mas é extremamente preocupante, né, que a gente ainda não tenha essa compreensão de dizer, olha, aquilo que a área de segurança pode fazer não é dentro da escola. Aquilo que ela foi formada, treinada, adestrada para fazer, não pode ser dentro da escola, porque a escola é o princípio inverso. E aí, Luiz, tem uma questão interessante, né? Porque a gente, no nosso imaginário, a gente sempre pensa que a escola é pública porque ela é financiada pelo Estado. E a lógica é o contrário. A escola é pública porque ela precisa atender todos os públicos, independente do credo, de raça, de orientação.
é o lugar de todo mundo, de todas as tribos, é a escola. Essa escola, para ser essa escola que não atende a interesses confessionais, de grupos de empresários, de categorias profissionais, essa é a escola pública. E para ser assim, ela precisa ser financiada pelo Estado, ou seja, com os nossos impostos, com os impostos que todos nós pagamos. Então, a escola a escola não é pública porque ela é financiada pelo Estado, mas ela é pública, ela é financiada pelo Estado para ser pública e ser de todas as pessoas, de todas mesmo, de cobrir, de atender e de respeitar a diferença de perspectiva. Quando se militariza a escola, ela deixa de ser essa escola pública. Ela vai ser a escola de uma categoria profissional. Não por um acaso, o ofício do MEC diz que os sistemas de ensino deverão reintegrar as escolas à rede regular de ensino. O que tem o governo está admitindo que a escola, ao serem militarizadas, elas deixam de seguir os princípios públicos do Estado e passa a seguir a doutrina, os interesses e objetivos de uma categoria profissional, que nesse caso são os profissionais da área de segurança, os profissionais das forças, entende? Então, essa invenção de que só vai cuidar disso ou daquilo é uma forma de você mandar na escola, controlar a escola, encarcerar corpos e comportamentos, né, para fugir da lógica daquilo que os militares entendem ou que os conservadores entendem, que os alunos da escola pública não podem ter acesso, não podem formar, porque pode ameaçar a ordem estabelecida e estabelecida por eles, né? Catarina, queria trazer para a gente, para a sua reflexão também, para a nossa audiência, um gráfico que está circulando aí também sobre como cada estado tem pagado, né, os salários dos professores. Então, você vê lá embaixo o Rio Grande do Sul, impressionante, né, que é um dos que paga menos. O Rio de Janeiro também está entre os que paga menos ali, né, Minas, Pará e o Acre. E alguns desses, justamente, que estão pagando menos, é onde está mais forte um certo enfrentamento, digamos assim, ao governo federal, no sentido de vamos manter as escolas militarizadas. E pode tirar, Gui, eu acho, o gráfico. E o seguinte, o que eu percebi no final de semana, eu queria compartilhar isso aqui também com vocês, é que fizeram dessa ação do governo federal um instrumento de enfrentamento ao próprio governo. Não, vamos manter sim. E eu estou aqui no estado, no Distrito Federal, você também está aqui no Distrito Federal, você sabe que aqui é muito forte, né? Apesar de a gente já ter tido vários problemas com as escolas militarizadas, tem uma escola que tinha um painel lindo, assim, do Nelson Mandela, saíram apagando tudo, uniformizando as escolas. Já tivemos casos de violência, nesse sentido que você falou, do cabelo, da criança aí com certo cabelo, já tivemos, mesmo assim... Ora, pode falar. A Globo fez uma reportagem sobre uma escola específica, eu assisti, mas eu infelizmente não anotei o nome, em que os painéis são usados para denunciar, por exemplo, o Latuf, os cartazes do Latuf, dizendo... Quer dizer, é absurdo que se use a escola nesse sentido. Aliás, a Catarina fez uma fala maravilhosa, que certamente vai para o corte, que foi essa última fala dela. Isso precisa ser muito disseminado. Mas só interrompi por isso. Pode seguir. Foi o SED 1 da estrutural, Luiz, aqui no Distrito Federal. Aqui tem casos assim absurdos desde o começo. Mas eu queria assim, ampliar um pouco a pergunta, fazer uma coisa um pouco mais ampla, porque a gente observa que desde o início do golpismo, lá do golpe com o presidente Dilma e tudo, vem essa questão da ideologia de gênero, escola sem partido, mudanças nas legislações dos estados. Aqui no DF, por exemplo, teve mudança praticamente pai de aluno pode inquirir professor, um ataque até os professores, o que pode, o que não pode. É algo que é geral. Eu acho que a Catarina deve lembrar, na época do Plano Nacional de Educação, dentro da Câmara, que eles queriam que tirasse a palavra gênero de tudo. A gente falava até onde está gênero alimentício, tinha que tirar a palavra gênero de dentro do plano. Ou seja, é algo que é um conjunto, né? Então, essa militarização das escolas faz parte desse conjunto de uma imposição também de uma narrativa para a população, vinculando
a segurança desses jovens, dessas crianças, a uma ameaça externa. E essa ameaça externa, às vezes, é do próprio governo que está na gestão pública, por exemplo, com relação agora ao governo federal. Então, eu queria que você pudesse fazer uma reflexão para a gente também nesse sentido. Então, é difícil, não vai ser fácil esse processo que você fala de, além de não continuar o processo de militarização, interromper e tirar de cena a militarização de uma forma geral. Vamos pegar aqui, eu trazer aquela famosa frase do Darcy Ribeiro, que a crise da educação no país não é crise, é projeto, né? O que está em jogo nesse processo? É a manutenção a conservação de uma estrutura da sociedade brasileira que é racista, que é misógina, né? Que é capacitista, que é discriminatória, que é desigual socialmente falando. Então, é disso que nós estamos falando. A escola pública, e aí o ataque é diretamente à escola pública, seja na questão do homeschooling, seja na questão do escola sem partido, seja na questão da militarização, a escola pública, esse ataque é diretamente à escola pública. E eu vou além. Para além disso tudo, a gente pode falar de reforma de ensino médio, pode-se falar dos currículos voltados para treinar os nossos alunos para responder questões, para essa história de que a escola pública tem dinheiro demais. Tudo isso faz parte desse projeto que é de destruição da escola pública, do fim da escola pública, ou pelo menos dessa escola pública que atenda aquilo que está lá no artigo 205 da Constituição, que é o pleno desenvolvimento do sujeito, essa formação para a cidadania, a formação para o próprio mundo do trabalho, que não seja a uberização, por exemplo. Então, se nós temos, Luiz e Ana, um sistema educacional, o sistema educacional brasileiro, que hoje são cerca de 56 milhões de estudantes, né? Ele é maior do que a população de qualquer país da América do Sul. 56 milhões de estudantes num país que tem 204, de acordo com os dados do último, né, do censo aí, 204 milhões de habitantes, significa que eu tenho 56 milhões mais os profissionais de educação, que chega aí a mais 60. Mais pais ou responsáveis, a sociedade brasileira inteira está imbricada diretamente à escola. A educação básica pública tem 40 milhões de estudantes. Se você estremece as bases dessa escola, você estremece a estrutura dessa sociedade, na verdade. Então, quem quer controlar a escola, quem quer dizer qual escola cada grupo da população brasileira pode ter, sabe do potencial que a escola tem. Por isso precisa controlar a escola. Então, quando eu digo que a escola precisa ser sem partido, que não é sem partido político, né? Não é sem sigla partidária, mas não pode tomar partido daquilo que mantém a estrutura da sociedade tal e qual ela é organizada. Por que entra a questão de gênero, né? Por que não se pode debater a questão de gênero? Debater a questão de gênero é colocar em xeque a estrutura misógina que tem na nossa sociedade. É colocar em xeque o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no país. É colocar em xeque a violência sexual que crianças e adolescentes sofrem pelos mesmos defensores dessas escolas, né? Então, é preciso controlar essa escola para que ela não seja uma escola minimamente revolucionária. Eu estou falando de revolução, mas uma escola em que as pessoas entendam que existe um conjunto de pessoas, que é um número muito menor na nossa sociedade, né, que detém aí todos os privilégios, e que isso não pode ser privilégio de alguns, né? Então, que questione essa estrutura. E aí, se quisermos, inclusive, pegar aqui o Anísio Teixeira, quando ele dizia a educação não é privilégio, a educação tem que ser direito, né? E a democracia depende da gente fazer essa máquina de fazer democracia, que seria a escola pública. Então, quando você vê, por exemplo, estados que pagam tão pouco aos professores serem capazes de querer manter um programa que tira dinheiro da educação para engordar os soldos dos militares, né? Mas não quer investir na carreira docente, na formação inicial e continuada, em concursos públicos, né, que terceirizam os processos, diz muito de de qual sociedade se quer manter. Quer dizer, a quem e o que
a escola pública de qualidade ameaça? E o que a gente precisa fazer nesse controle da escola pública, nesse encarceramento da escola pública, para que isso se mantenha, para que essa estrutura se mantenha? Quando a gente está falando desse processo, inclusive, né, a gente tem pesquisado e escrito muito isso, é que o encarceramento desse processo, ou esse controle, estar além das escolas militarizadas. Né? Aliás, o projeto de nação lançado pelos militares, Luiz, lá em fevereiro de 2022, eu sempre falo que a gente olha muito pouco para aquele projeto, né? E o projeto nação, os militares falando lá de 2036, sempre falando dessa lógica de que tudo foi organizado, está tudo bem, porque os militares tomaram o comando, né? Que inclusive teve outra pandemia, mas que foi rapidamente debelada. Aí eu lembro do Pazuello, no comando do Ministério da Saúde. Deve ser o Pazuello que foi lá fazer a gestão para debelar rapidamente. Mas eles vão falar que a ideia é de expandir as escolas cívico-militares sem que os militares necessariamente precisem estar dentro da escola. Que você faria das escolas sem os militares a lógica da hierarquia, da disciplina e da higiene. E aí compreenda-se o que significa essa higiene na lógica do projeto de nação dos militares, sabe? Então, é disso que nós estamos falando quando a gente tem esse conjunto de governadores querendo manter esse controle da escola pública, querendo manter o controle dos nossos estudantes. E é um controle. Não pensem as pessoas que as escolas militarizadas são as escolas que vão abraçar os vulneráveis. Os vulneráveis a polícia prende e mata. Os dados da realidade desse país nos mostram. A população carcerária no Brasil é uma população jovem, masculina, negra e de baixa escolaridade. É para lá que vão os alunos que estão na escola pública. Né? Então, quando as escolas são militarizadas, os chamados vulneráveis da escola, eles são expulsos da escola. Não por um acaso tanta briga com a escola da estrutural, né? Não por um acaso, quando se militariza, se pega as escolas com melhor infraestrutura, as mais bonitas, as mais novas. Não por um acaso, você olha a fotografia das escolas militarizadas do estado de Goiás, do estado do Amazonas, e vai descobrir que essa escola não tem a cara do perfil da escola pública. É uma escola branca, é uma escola que cobra taxa, é uma escola que tem engarrafamento na porta dela para pegar. É uma escola que é classe média, que não consegue pagar a escola pública, quer que esteja lá, sem que o público da escola pública esteja interagindo com os seus filhos ou com aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Então, a escola militarizada não é a escola da elite econômica desse país e nem a escola dos pobres, né? Daqueles que estão mais vulnerabilizados. É a escola daqueles que estão ali para formar esse grupo que vai manter todo esse discurso e todas essas mentiras e toda essa estrutura que está colocado na nossa sociedade. Os demais têm que ficar lá subalterno, inclusive com o mínimo de acesso à escola. É uma escola que tem que negar que esse grupo continue indo para as universidades. Então, é um projeto de sociedade que está imbricado na lógica da militarização, aqui como na escola sem partido, assim como em todas as bandeiras conservadoras, né, e de conservação dessa estrutura que está posta na nossa sociedade. Então, não dá para analisar a militarização das escolas fora desse projeto, fora da militarização do Estado como um todo, e militarização em âmbito mundial. Cria-se uma sociedade, uma necessidade, cria-se um ambiente em que a militarização ou o militar se torna imprescindível na sociedade. É ele que vai estabelecer a disciplina, manter a segurança, melhorar a qualidade da educação. E aí eu me pergunto, né, por que os militares são insumos de qualidade para a educação? Deveriam ser insumos de qualidade para a segurança, e pelo que a gente está olhando, não é isso que tem sido, e aí não dá conta de lidar com a área para os quais foram formados, que têm que atuar, e agora tem que lidar com a área da educação. Eu costumo dizer que se a pedagogia da escola fosse para o quartel, teríamos melhores resultados do que a pedagogia do quartel vir para a escola, né? Eu acho que a lógica de que se a pedagogia Piaget fosse substituída pela pedagogia Pinochet, nós teríamos melhores resultados. Só para fazer uma... Catarina, uma rápida observação aqui sobre o que as pessoas estão dizendo. O Fred Dreyfus precisa rever essa coisa do homeschooling. Isso é base do bolsonarismo junto com as escolas
militares, igrejas neopentecostais e CACs. Andréa Mendes, escolheram as escolas que têm as melhores notas para militarizar, como você disse. Circo Brasil, o governo economiza no caderno para construir cadeia. Muito bom. E eu queria fazer uma observação, Catarina, sobre o que você falou, sobre aquele plano dos militares, falando 2036. A ideia dos militares, é por isso que houve tantas tentativas de golpe contra o Lula, era um projeto com o Bolsonaro de longo prazo, Catarina. Eles estavam aí de volta com o general Heleno, que foi o ajudante de ordens do Silvio Frota, aquele que tentou dar um golpe no Geisel. Ele estava ali, o general Heleno e os seus. É uma geração que foi frustrada pelo Geisel. Eles estavam aí com um projeto, Catarina, de 20 anos de poder. Por isso que eles não queriam largar o osso do Bolsonaro e que eles apoiaram e eles só não deram o golpe por causa dos Estados Unidos. Como disse o Cacai no início desse ótimo programa que a gente está tendo hoje. Eles só não deram o golpe porque os militares americanos vieram para cima deles e disseram: vocês vão se ferrar. Porque eles tinham, Catarina, como você muito bem observou, no papel é que nem a ponte para o futuro do Temer. Eles tinham um projeto de bolsonarização do Brasil de 2, 3 décadas. Parabéns pela sua fala, inclusive, viu, Catarina? Imagina, eu que agradeço. Foi muito boa essa participação, Catarina. Depois você volta lá no link do YouTube, dá uma olhadinha no chat, muitos elogios, sim, muitos parabéns aqui enviados para você, excelentes reflexões. E a gente vai fazer, sim, os recortes. O pessoal sempre pede os recortes do programa, a gente vai fazer, vai divulgar, para que essa reflexão da professora Catarina possa chegar a mais e mais pessoas, para além de quem pôde assistir aqui hoje. Então, obrigada. E aí eu queria só deixar alguns elementos aqui para a gente pensar, sabe, da necessidade que a gente, sociedade brasileira como um todo, possa debater de forma franca e sincera o que é que nós queremos com essa história de militarização das escolas. Porque as pessoas tendem a dizer assim, não, essas escolas apresentam melhores resultados. Não. Né? Primeiro, nós temos escolas públicas que não são militarizadas, que têm resultados melhores. Segundo, os resultados que elas apresentam, inclusive as militares, não é porque são militares, mas porque tem as condições, né? Tem melhor infraestrutura, nunca falta professor, seleciona, coisa que escola pública não tem que fazer, porque ela precisa garantir as condições para todos, seleciona o aluno que vai estar lá. Então, o que a gente está vendendo, que está querendo com a questão? O que a sociedade está querendo da escola militarizada? É com o policial dentro da escola mesmo? Se ela está dizendo que quer segurança, os agentes da segurança são esses que não estão conseguindo garantir segurança. Então, são elementos bem importantes para a gente olhar e debater com a comunidade como um todo o que realmente nós estamos querendo com essas escolas. Não é possível. A gente já tem pareceres, Mariana e Luiz, de vários ministérios públicos brasileiros, decisões judiciais mostrando a ilegalidade e a inconstitucionalidade de militarizar a escola, porque ela vai ferir. A militarização fere princípios, são princípios muito diferentes das duas áreas, né? A gente tem decisões sobre isso, então é muito importante que a gente olhe, porque não é possível se aceitar, por exemplo, um termo de cooperação entre a polícia e as escolas públicas que diga que na escola militarizada não pode ter distorção idade série, não pode ter educação de jovens adultos, não pode ser inclusiva. A escola pública é exatamente para isso, né? Para ser inclusiva, para trabalhar com todos os sujeitos. Então, eu queria muito chamar as pessoas para o debate. É um debate essencial se nós queremos mudar a história do Brasil. Evitar que 8 de janeiro se repita passa por pensarmos um outro processo educativo, uma escola com outra cara e com outras possibilidades. E agradecer o convite de vocês. Muito e me bom, colocar à disposição, sempre que quiserem. Pode deixar, vamos chamar mais. É isso mesmo, a negação dos princípios da escola pública é essa a essência, né? Pelo que você fechou aí tão bem para a gente. Até mais, Catarina. Obrigada muito mesmo.